Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o convidado especial, professor doutor da UFSM, Valdo Barcelos, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os nossos convidados. Nosso convidado de hoje é o escritor e professor Dr. Alci Cheuishi. Eu vou arriscar aqui fazer uma brevíssima apresentação, porque o currículo do convidado realmente teria que vir com um carrinho de supermercado para poder trazer todos os livros dele aqui. Mas então vamos lá. E depois dessa brevíssima apresentação, no decorrer da nossa conversa, o professor vai trazendo também algumas coisas da sua biografia que achar interessante colocar para a gente. Alci José de Vargas Cheuishi é escritor, tradutor, pesquisador, conferencista e médico veterinário. Depois eu vou querer saber algumas coisas sobre essa história aí, de médico veterinário. É membro da Academia Rio-Grandense de Letras, da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e da Academia Líbano Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Autor de romances históricos, contos, poesias, crônicas, história infanto-juvenil e teatro, com obras traduzidas para o espanhol, o alemão, o francês e o inglês. É orientador de oficinas de criação literária desde 2002, tendo publicado 97 livros, resultado dessas oficinas. Foi homenageado por sua atividade literária com as medalhas Simões Lopes Neto, Mérito Santos Dumont, Oswaldo Aranha, Mérito Tamandaré, Comanda Charrua, Troféu Guri e os prêmios literários Açorianos, Ilha de Laetano, RBS Rádio, entre outros, muitos outros. Em 2006, foi patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das maiores em espaço aberto do mundo. Em 2011, foi patrono dos Festejos Farroupilhas, atividade histórico-cultural que mobiliza milhões de pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Autografou seus livros e proferiu conferências em muitas cidades brasileiras e também em outros países, como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Cuba, Estados Unidos, França e Alemanha. Tem recebido referências a seus livros em diferentes latitudes, como a imprensa de Berlim. Ler Alci Cheuishi é o melhor caminho para os que desejam penetrar nos mistérios da literatura brasileira e latino-americana. Vou parar por aqui, porque senão nós vamos chegar à hora do almoço. Alci, seja muito, muito, muito bem-vindo. É realmente um privilégio conversar contigo. E a primeira pergunta, ela dá título ao nosso programa. Então, Alci, o que te move? Vou responder o que eu respondi para um aluno meu em Bagé, um jornalista. Eu fiz 7 anos de aula junto da Universidade de Bagé, com um professor visitante. Oficinas de criação literária. E este aluno, no último dia de aula, ele ficou desesperado, porque queria mais aula. E aí ele disse: Alci, pelo amor de Deus, qual é a palavra-chave na literatura? E eu peguei ainda um giz, tinha um quadro negro, e escrevi emoção. A paixão, a emoção.
é que me move. Eu, sem isso, eu não dou 2 passos. Se o tema não me apaixona, eu não consigo escrever. Tá? Agora, é claro que eu tenho que transformar essa paixão em ação. E é isso nós podemos conversar muito tempo. Então, continuando aí, tentando assim invadir um pouco, né, a sua privacidade, quem é esse escritor Alcíssia Wish, por o senhor mesmo? Olha, eu sou muito ligado à poesia e uma vez eu escrevi uns versos que começam assim, ó: sou um simples ser humano embriagado de sono. Tenho sede de carinho, de verdade, de justiça. A cada dia que passa, o homem dentro de mim colhe uma flor no caminho. Se essa flor tem espinhos, meus olhos ignoram. Se eu morasse na lua, meu Marcelo, seria, tenho certeza, sempre do lado da luz. Eu acho que mais ou menos. Eu sou extremamente positivo. Não adianta, eu quero tudo isso, luto pela justiça social, vocês leram os meus livros, sabem, não é? Agora, eu não sou um extremista, eu quero abrir os horizontes, não é? E a arte, para mim, é uma só. Então, não vejo nada que dizer, ah, não, este é da música, este é da poesia. Até a ciência é uma arte. Para Aristóteles não havia diferença entre ciência e arte. De maneira, antigamente se dizia arte médica, né? Hoje, infelizmente, cada vez é menos arte. Não se toca tanto na testa do paciente, como deveria se tocar, né? Mas é assim que eu penso. Não vou separar. Não vou separar, não é? E não achar que eu estou sempre com a razão. Não é por aí o caminho. Vou dizer para vocês, em respeito aos meus alunos, eu digo para eles o seguinte: não me copiem, copiem a vocês mesmos. Não é? O processo criativo é como uma impressão digital, ele é único, é de cada um. Tá? Então, trate de copiar a si mesmo, de encontrar as soluções dentro de si mesmo. Claro que existe, não é, técnicas que vão auxiliar isso, nós podemos falar uma ou duas aqui, mas o essencial para mim é isso. Então, eu não estou centralizando em mim as coisas. Ao contrário, eu quero que de mim ela se espalhe, como quem atira uma pedra dentro d'água e o círculo vai se aumentando ad infinito. Professor, se me permite, isso que acabou de dizer, acho que tem muito a ver com o nosso grande educador, patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Que dizia para os seus seguidores que não me copiem, não me imitem, sejam vocês mesmos, né? Então, ali escutando, é impossível não me vir à mente essa forma também de entender o seu ofício, aquilo que faz, e deixando, né, essa liberdade criativa como uma possibilidade para aqueles que estão com a gente, que estão à sua volta. Muito obrigado. Eu fico feliz, porque eu sou um admirador, eu sei que o trabalho dele foi fantástico, e ele esteve exilado na França no mesmo tempo que eu estava lá como bolsista, né? E então, essas coisas, por que eu não aceito ditaduras e coisas assim, é por causa disso. Não tem que as pessoas, nós perdemos muita gente aqui no Brasil, importantíssima isso aí. Mas fico muito contente de que essa frase dele seja a mesma que eu acabo de dizer, né? Porque a gente aprende isso na prática. Não adianta. No trabalho diário com os alunos e no convívio que a gente vai entender isso.
E a maior orgulho que se tem, eu digo, o professor não pode jamais competir com um aluno. Quer dizer, no momento, que coisa linda, não é? De saber aqueles que triunfam, aqueles que conseguem pela sua capacidade, o seu esforço, e que passaram pela nossa mão. Né? Eu fico sempre feliz. Professor, e como é que começou a escrever? Como é que foi, assim, com que idade? Como é que um escritor tornou-se veterinário ou um veterinário tornou-se escritor? Não, os dois são a mesma coisa, é o que eu estava dizendo. Mas vamos começar, como é que começou? O meu pai sempre foi um contador de histórias. E meu pai é meio sangue libanês, não é? Tem o lado Shewish libanês e o lado Vargas, não é? Já de família há mais tempo no Brasil e tudo. E ele herdou essa facilidade da narrativa oral, não gostava de escrever. Então, desde que abri os olhos, eu vejo o meu pai contando histórias. Né? E quando eu tinha 6 anos, as minhas irmãs, tinha 2 irmãs mais velhas, uma ainda está conosco aqui em Brasília, e ela assistirá esse programa. A minha irmã mais velha, Laís, ela lia Monteiro Lobato. E eu fiquei apaixonado, e sou até hoje. Agora, um aluno meu foi para a Grécia, agora há poucos dias, e 2 semanas antes, eu quero ler um livro para me preparar para conhecer Atenas. Eu digo, lê O Minotauro, de Monteiro Lobato. E ele ficou assim, de Monteiro, mas não é para criança, lê, tu vai ver. E ele leu e ficou encantado. Agora me mandou fotos de Atenas. Eu estou reconhecendo Monteiro Lobato. Então, quando Monteiro Lobato morreu, eu tinha 7 anos. E eu chorei como se fosse uma pessoa da família. E aí eu fui na máquina de escrever da minha mãe, botei um papel com muita dificuldade e queria escrever um livro. Bater nas teclas para escrever um livro. Assim foi o meu começo, que, claro, que fracassou totalmente, mas eu tentei. Eu digo, porque, para mim, quando morresse Monteiro Lobato, ia morrer tudo que ele escreveu. Entendeu? Era isso. Então, bom, veterinária. Eu agora, não sei se vocês tomaram conhecimento, que recentemente eu recebi o título de cidadão porto-alegrense, de Porto Alegre, não é? Esse é um cidadão de Porto Alegre. E eu disse, nos agradecimentos que fiz, que quando eu fui eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, naquele momento a gente fica que é um artista mesmo, porque é todos os canais de televisão e filmagem, aquela coisa toda, o foco, porque a feira é muito importante mesmo. E o que eu fiz? As minhas primeiras palavras foi para agradecer a medicina veterinária, que pagou muitos anos as contas do escritor. Não é? Eu escrevo desde muito jovem, mas eu não existia e não existe até hoje uma faculdade para se formar escritor. Existem os cursos, não é como nós fazemos, mas não existe. Eu vou entrar numa faculdade e vou receber o diploma. Então, eu me aproximei da veterinária porque meu pai era veterinário do Exército. Naquele tempo, a cavalaria dominava em tudo, então tinha uma faculdade veterinária do Exército, no Rio de Janeiro, que era das melhores do mundo. E professores da França, inclusive. Bom, então, eu adoro o campo até hoje. Eu tenho 2 filhas veterinárias, a Luísa e a Zilá. Hoje, a Zilá me mandou uma foto dela no campo, trabalhando com gado e tal, e profissionalmente, numa propriedade de outra pessoa, em Alegrete. E eu mandei para ela a resposta: que inveja, gostaria de estar aí contigo. Eu tenho paixão pelo campo, pelos animais, pelas plantas,
pelos cheiros da natureza. Tá? Eu sou ecologista desde que meu pai era ecologista, quando ninguém dizia essa palavra. Eu nunca tirei uma pedra num passarinho, não é? Então, fui educado dessa maneira. Então, para mim, não tem. Quando eu fiz pós-graduação na França e na Alemanha, e teve uma passagem em Hannover, quando eu fui lançar 2 livros em Hannover. Eu lancei em 15 cidades da Alemanha, inclusive Berlim, daí que veio esse comentário que foi feito pelo professor Barcelos. Então, em Hannover, onde eu fiz pós-graduação em veterinária, e onde eu escrevi meu primeiro romance, O Gato e a Revolução, em Hannover, o repórter perguntou: mas e qual é a afinidade que o senhor acha entre a literatura e a veterinária? Eu disse: olha, eu acho que raramente tem uma profissão que aproxima tanto a gente da natureza e, ao mesmo tempo, dos seres humanos. Quer dizer, um veterinário não fica fechado entre 4 paredes, como o agrônomo também não fica. Nós saímos para a natureza. E é na natureza que se encontra as grandes soluções, não é? Para a literatura também. Então, eu nunca tive nenhuma incompatibilidade. Outra, eu tive um professor na Universidade do Rio Grande do Sul, o professor Mozar Pereira Soares. Esse nome tem que ser sempre lembrado. Ele foi professor da Faculdade de Agronomia e Veterinária, onde eu estudei, e eu publiquei um poema no pasquinzinho lá dos estudantes, e ele leu e me chamou, e me disse, bem assim: não existe incompatibilidade entre a veterinária e a literatura. Tanto é que eu sou escritor e, inclusive, membro da Academia de Letras, atual que fui até presidente da Academia de Letras. Então, muito jovem, eu tinha 18 anos, ele não pensa, segue na tua profissão, no teu ganha-pão, acredita nela e tudo, mas não deixa de escrever, porque tu tens, eu sinto a semente do escritor nesse teu poema. Tá? E isso, para mim, foi de uma importância fundamental. Ele me levou na casa dele, me abriu a biblioteca, me orientou a leitura, não é? Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito importante, que eu conto para os meus alunos. Um dia, eu queria entrar num concurso de contos, e então escrevi o conto e queria que ele revisasse para mim, desse uma olhada. Era um concurso em São Paulo e tal. Eu ia mandar o meu conto. Aí eu fui na casa do professor Mozart, e, às vezes, quando ele estava muito ocupado, ele tinha paciência, mas quando ele estava com uma coisa urgente, ele ficava meio rápido, assim. E ele leu o meu conto e estava com pressa e disse: tira a gordura desse conto. Aí eu já fui direto à porta, né? E quando eu ia chegando na porta, ele dizia assim: tira a carne também. Aí eu me virei, né? Digo, mestre, e vai ficar só no osso? Depois do osso tem o marfim. Olhem o que é um professor de verdade. Eu até hoje procuro chegar no marfim no que eu escrevo, não é? E ensinar aos meus alunos caminhos para também chegar. O que é chegar no marfim? Não é? Eliminar. Hoje nós temos que escrever muito com poucas palavras. Não adianta. O leitor de hoje é completamente. Nós estávamos em off ainda conversando antes de começar o programa sobre isto. Eu sou encantado com o Victor Hugo. Tudo que eu leio, outro dia eu achei um poema dele que eu não conhecia, eu fiquei abismado, parece que foi escrito ontem. Agora, ele não escreveria Os Miseráveis com 1.200 ou 1.500 páginas, porque não tem leitor para isso hoje, não tem tempo, não tem dinheiro para publicar um livro desse tamanho. Então, ele seguramente escreveria um livro de, no máximo, 300 páginas. Tá? Temos que escrever para o leitor atual.
Então, o leitor atual precisa do marfim, não pode ter palavras supérfluas, não se pode perder tempo em entrar no tema fundamental, em conquistá-lo, para depois ele seguir lendo. As leitoras e os leitores. É isso aí. Só vou fazer uma observação que nós estamos aqui nos estúdios da Rádio 800 AM. Nesse local aqui, a maioria estão as ciências agrárias. O Valdo também é veterinário, o Jean Eu não sabia, Valdo. Somos colegas. O Jean, que é o técnico vezes, né? de áudio, é agrônomo. Hoje as agrárias estão dominando o espaço. Que maravilha. Nós não podemos... seria um crime pensar isso. Ontem ainda houve uma eleição na academia, que eu só pude participar na primeira, e tinha um candidato que era agrônomo. Tá? Quer dizer, não, médicos e advogados e dentistas e tudo que quiser, não tem. Quer dizer, a gente nasce com talento, mas precisa sobreviver, não é? Então, é isso aí. Agora, eu encontro muita, viu, Valdo? Eu encontro muita poesia na veterinária. A minha filha me mandou, ela está sempre, as duas filhas veterinárias, mas aqui agora que me mandou essa semana a foto foi a Zilá. E a Luísa também, agora ela assumiu até uma fazenda lá em Alegrete, tá? São apaixonados por isso. Mas a Zilá botou na fotografia dela: pai, obrigado por ter me estimulado a seguir essa profissão tão linda e quixotesca. Olha o termo. Olha o termo. Então, o que tem? Porque exatamente... uma vez me perguntaram por que o senhor não estudou medicina humana, um homem tão inteligente? É? Quer dizer que só tem que ter burro nas outras profissões. Isso aí é uma coisa... Eu encontrei pessoas geniais na medicina veterinária, aqui no Brasil, na Alemanha, na França. Na França, a profissão tem um prestígio, assim, uma coisa incrível. Tá? Então, às vezes, é falta de conhecimento sobre isso, não é? E eu não vejo diferença entre agronomia e veterinária, porque me formei numa faculdade junto. Eu encontro colegas aí que, agora, quando eu ganhei esse título, cidadão porto-alegrense, um dos primeiras mensagens foi do Aino Jacques, um agrônomo que eu admiro muito, que também fez carreira na universidade. Então, é isso aí. É isso aí. E depois que entrou a defesa do meio ambiente, então a valorização é muito maior da parte agrária, porque é daí que aí é que está o perigo. Vejam a água agora. A água. Não podemos privatizar a água, não podemos. Paris privatizou a água e desprivatizou. Por quê? Porque nós temos que entender que tudo isso passa por nós. O Brasil tem 12% da água potável do mundo. Esse patrimônio é nosso. Então, já estão querendo vender até o aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água do mundo. Cuidado. Então, nós que estamos mais próximos da natureza, não é? Também para a motivação literária, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu tenho a honra de ter um livro que é considerado o primeiro romance ecológico do Brasil, que chama-se O Mestiço de São Borja. Já serviu até de tema no vestibular aí da Universidade de Santa Maria. Tá? Eu crio uma reserva ecológica em 1980, no livro de 80, que não existia no Brasil nenhuma reserva ecológica. E eu tive que criar, junto com informações de diferentes lugares, inclusive europeias e tudo, eu consegui criar a reserva do Aquaraibai. Tá?
Então, isso me deixa muito feliz, porque daquele momento, tinha sido criada em 78, se não me falha a memória, que foi criada a Agapan, não é? Pelo Lutzenberg, que era agrônomo, da mesma faculdade onde eu me formei, foi aluno do professor Mozart, aluno que ele agradecia ao professor Mozart de ter estimulado também a ser ele mesmo. Então, vejam, é um universo, é imenso isso. Agora, eu não aceito a literatura como um exercício estético. É estético na maneira de escrever e é extremamente ético na mensagem que nós transmitimos. Nós não podemos ficar em cima do muro das coisas, nós temos que tomar partido, nós temos que dizer, não, este é o caminho que eu recomendo e luto por ele. Aí vem a história também, que nós começamos a conversar, que depois é interessante entrar mais nesse tema. Professor, aproveitando que eu sei que as pessoas que estão nos escutando não estão aqui para escutar os entrevistadores, mas o entrevistado, né? Então, mas aproveitando que a colega aqui citou, né? Eu também me formei em medicina veterinária e também me ajudou a pagar as contas, não todas, né? Mas um pouco ela ajudou. E também, escutando você falando de Monteiro Lobato, depois na universidade, passado muitos anos, eu orientei uma dissertação e uma tese sobre a obra de Monteiro Lobato, de uma professora. Foi um trabalho muito lindo que ela fez e realmente é um escritor assim encantador mesmo, né? Então, tem uma perguntar assim uma forma bem sucinta, né? Sim. O que precisa para ser um escritor, além de tudo isso que você já disse e gostei muito de dizer? Olha, a primeira coisa que precisa, eu gosto de contar umas historinhas, porque eu acho que fica mais na cabeça, né, das pessoas. Quando o Atahualpa Yupanqui veio à Uruguaiana, há uns anos atrás, para a Califórnia, da canção nativa, o Glênio Portela Fagundes, poeta maravilhoso, liderou um programa de televisão há anos aqui em Porto Alegre. O Glênio foi encarregado de ciceronear, né, e o Atahualpa Yupanqui. Então, e no primeiro dia apareceu lá um rapaz e dizia: eu preciso falar com o Dom Atahualpa, eu preciso falar com o Dom Atahualpa. Todo mundo queria falar com o Dom Atahualpa e ele tinha os programas e tal. Aí, rapidamente, no último dia, o Glênio disse: olha, Dom Atahualpa, esse moço aqui está aqui desde o primeiro dia, ele quer falar com o senhor, quer lhe fazer uma pergunta, porque que chama-lo que entre e tal. Aí entrou lá na sala onde eles estavam e eles: Dom Atahualpa, como é que o senhor faz a sua poesia? Mire, eu hago la décima. Entonces, la primera rima con la cuarta, la segunda con la tercera, e explicou. Sim, isso aí, isso eu posso fazer, mas o que eu ponho dentro do Atahualpa? Ponga talento. Se não tem talento, não adianta. Eu não vou pegar um violino e querer tocar, porque eu não tenho talento para isso. Então, a pessoa tem que saber, ela tem que saber que o talento é essencial. Agora, o que é o talento? A aptidão para aquilo ali. Ele toca de ouvido, eu tenho a literatura, tá? Também o teu ouvido tem que funcionar. Tu tem que ter ouvido literário, como tu tens ouvido musical. Tá? Então, o que te dá o ouvido literário? O talento. Depois, o que se pode fazer em cima disso? Você tem que fazer trabalhar, que é a velha história. É a inspiração e a transpiração, e bastante transpiração. Quer dizer, então,
como é que eu vou contar a vida do Tamandaré? Eu tenho talento para escrever a vida dele, mas primeiro eu preciso estudar a fundo a história da vida dele. E antes de me decidir a escrever, eu tenho que saber se esse personagem me serve, porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Então, agora, vou dar um exemplo para juntar o talento. Tá? Eu boto na minha primeira aula de técnicas da arte de escrever. Técnicas da arte de escrever. Pode ser dado até em 3, 4 aulas, pode ser dado em 1 ano. Aí eu chamo Introdução à Arte de Escrever. Bom, a primeira técnica que eu dou é a hiperestesia. O que é a hiperestesia? É o uso dos 5 sentidos na narrativa. Tá? Então, me aconteceu, por exemplo, uma vez que um amigo meu, que gostava de escrever, mas não tinha estudado, não tinha se preparado, e me mandou, só que aí me mandou o conto dele por e-mail, e eu li, e ele tocou o telefone logo em seguida. E como é que está o meu conto? O teu conto está interessante, mas o teu personagem é surdo. Eu disse, como? Meu personagem não é surdo. O teu conto se passa na Rua da Praia, às 4 da tarde, tá? Num dia de semana, e não tem som. Então, nós temos que pensar que, ao escrever, nós temos que estimular os 5 sentidos. E, às vezes, o 6º, que é mais comum nas mulheres, que é a prevenção. Tá? A premonição. Mais premonição. Capacidade de antecipar as coisas. Esse é um sentido que é mais feminino, mas também existe nos homens. Então, mas os 5 sentidos fundamentais estão aí. Como é que alguém vai descrever cheguei numa praia de mar? Eu estou pisando na areia, o tato me dá, eu tenho que contar para o leitor o que a palma, a sola do meu pé está sentindo. Tem umidade, tem frio, tem calor, é áspero. Eu estou sentindo o cheiro do milho verde que está sendo cozido ali, ou o cheiro marinho. É uma praia pinhada de gente ou é uma praia deserta? Todos os sentidos. Mas, claro que isso tem que ser com moderação, de acordo com o que nós estamos narrando. Está aí uma técnica fundamental. Sem ela não se escreve direito. Jamais. Nossa, que ótima dica, que ótimo aconselhamento. Professor, infelizmente eu vou ter que chamar um intervalo. A nossa conversa está tão gostosa, mas precisamos. Mas a gente já volta rapidinho com o escritor Alci Cheuishi. De volta com o T9. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T9 pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do escritor Alci Cheuishi. O T9 é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, no início do seu livro Com Sabor de Terra, o senhor cita Antônio de Saint-Exupéry, quando ele diz: a terra nos ensina mais sobre nós mesmos do que todos os livros. Fecha aspas. O que a terra desse Rio Grande do Sul lhe ensinou? E aí o senhor
pediria que o senhor juntasse um pouco com as outras andanças por aí, por outros países, outras cidades, né? Fizesse uma junção disso de uma maneira assim. O que lhe ensinou esses lugares todos? Eu sou um homem. Eu nasci em Pelotas. Meu pai, já falei, que era militar. A minha mãe era de uma família muito antiga, Silva Tavares, e que inclusive, depois nos meus livros, eu encontro várias vezes personagens históricos fantásticos, como o general Joca Tavares. Mas muito bem. O que importa é que, com 4 anos, eu fui para Alegrete. Tá? E, com 5 anos, eu fui com meu pai e a minha mãe à Uruguaiana, que era a inauguração da ponte, aquela entre. Imagina, eu tinha 5 anos ali, menininho e tal, e devo ter visto, né? a Perón, não é? E toda aquela gente lá. Mas o que eu me lembro perfeitamente, é que nós fomos num armazém em Passo de los Libres e eu ouvi pela primeira vez uma criança da minha idade, pequenininho, chegou assim e disse: "Eu quero 1 quilo de papa". Queria 1 quilo de batata, ia levar para a mãe. Eu nunca tinha visto uma criança falar um outro idioma. Então, eu estou te dando a resposta aí. Eu fui criado na fronteira. Depois, com 8 anos, o meu pai saía para comprar cavalos para o exército e ele me levou também. Eu entrei em Quaraí e nós fomos a Artigas. Eu contei isso que eu estou contando agora, eu contei na televisão de Montevidéu, quando lancei o meu livro lá. Foi o livro que eu lancei. Esse foi a Sepete Araju. E eu contei, digo, atravessei a fronteira com meu pai e olhei em Artigas e a praça estava cheia de laranjeiras e as laranjeiras carregadas de laranja. E eu digo: "Pai, ninguém colhe essas laranjas, de quem são?" Aí ele perguntou para um guarda, e o guarda diz: "Las naranjas para los niños e los hospitales". Então, de repente, eu descobri que era um país civilizado. Tá? O Uruguai, um país civilizado. Naquela época já tinha 100% de alfabetização, não é? Então, eu sou um homem de fronteira. Eu aprendi o espanhol ouvindo rádios, se ouvia muito mais. Eu sei aquelas letras de tango todas lá. Né? Silêncio na noite, já está todo em calma. Todos aí, me lembro de todos. Então, depois eu estudei formalmente o espanhol. Mas, quer dizer, a fronteira me ajudou muito a eliminar os passaportes, a entender, a ter essa cosmovisão de procurar. Tá? Então, o que é a Terra? A Terra, esta que o Exupéry diz, a Terra é o planeta Terra, é o nosso planeta Terra. Nós somos cidadãos universais. Um dia os passaportes vão desaparecer completamente. Eu ainda, quando estudava na Europa, tinha que apresentar o passaporte em cada fronteira. Agora a gente só apresenta quando entra na Europa. E anda, não é? Isso vai acontecer um dia no planeta todo. Nós somos... E depois, vejam, a Terra como planeta. Defender Gaia, o planeta Terra. E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar na terra para cultivar, a terra para proteger também de todas as violências que ela recebe diariamente, não é? Tem vários livros com meus alunos. Um dos livros que eu mais me orgulho é esse, que água é elemento essencial da vida, não é? E
E depois nós estudamos também sobre Gaia, Terra, como protegê-la. Tá? Esse é o nosso manto azul. Não é? Quando o Gagarin subiu a primeira vez, né, que ele olhou e disse: a Terra é azul. Eu até escrevi um livro de crônicas que chama-se O Planeta Azul, por causa disso. Então, o que é esse azul? É a atmosfera. É a atmosfera que nos permite viver. E nós vamos liquidar com a camada de ozônio, nós vamos liquidar com tudo isso. Então, o Exupéry, ele escreveu na Terre des Hommes, um dos grandes livros dele, e um dos momentos mais espetaculares desse livro é quando ele leva um árabe do deserto para Paris. Era amigo dele. E ele era piloto, botou o cara no avião e levou para Paris. Quando o árabe viu o primeiro chafariz que ele viu, ele ficou alucinado. Mas o que é isso? É para bonito. Para bonito. Água para bonito. Lá onde eu vivo, a gente bebe até as lágrimas. Tá? Então, vejam como nós temos que entender toda essa visão do Exupéry e tudo como um conjunto enorme. Não é? E primeira obrigação que nós temos é de proteger a Terra em todos os sentidos. Professor, essa Pachamama, né? Como dizem os... Pachamama. E que é redonda, não é plana, como quiseram dizer por aí, né? Bom, aí, se nós vamos começar a entrar nessas coisas, eu vou te dizer. Não, o ridículo, vocês veem. A minha mulher é escritora e psicanalista, Ariane, e nós ontem estivemos conversando também esse assunto do ataque nas escolas e tudo, de matar crianças. E aí tu vai no rastro disso, o que encontra? A deseducação dentro de casa. Tá? É este que é o problema fundamental, não é? E nós temos também que aparelhar as escolas, né, para que possam, em todos os níveis, como vocês estão fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo o mesmo professor que eu sou. Eu estou procurando dar minha aula. Não é? E é uma aula pública. É uma aula pública. Uhum. Eu acho que todo mundo sabe que aqui não tem cachê, né? Não, é bom lembrar. É público. Eu não estou ganhando nada, mas estou ganhando muito, porque eu estou na Universidade de Santa Maria. Tá? Sabe que o professor Mozart Pereira Soares foi professor, como veterinário, ele foi professor na Faculdade de Medicina, em Santa Maria. E foi interessante porque vale a pena contar isso. Ele era fisiologista, e a fisiologia é comum às ciências médicas. E ele tinha estudado, inclusive, com Bernardo Say, que foi um argentino prêmio Nobel de Fisiologia. E aí o reitor, na época, o convidou para... Iniciou primeiro... Quem me contou foi como era o Mariano da Rocha, o professor Mariano da Rocha, que foi o primeiro reitor. Né? Ele contou para o meu pai, eu estava ali, eu ouvi essa história. Ele disse, o professor Mozart, eu estava preocupado porque os alunos começaram a falar, ele ia dar aula na segunda-feira, que iam sair da aula porque não iam ter aula de um veterinário. Embora ele tivesse tudo que é título que quisesse na fisiologia que ele ia adicionar. Aí, no domingo, o ministro da Saúde ia fazer uma palestra em Santa Maria, o aeroporto aí é bem pertinho da universidade, né? E o ministro ia descer no domingo, fazer a palestra e prosseguir a viagem para Brasília. Ele estava vindo de Porto Alegre, descia, trazia a palestra. Então, o Mariano juntou todo mundo na universidade, professores, alunos, que podia, para assistir a palestra do ministro. E aí o avião não conseguiu descer porque não teve teto. E estava aquele mundo de gente, o salão lotado e tal.
e ele diz para o professor Mozart, diz, eu não sei que coisa o que eu vou ter que dizer. E o professor, mas qual é o título da palestra mesmo? É a medicina no mundo moderno. Pode deixar que eu faço. Falou 1h30 e foi aplaudido de pé. No outro dia, os alunos da medicina estavam todos na aula. Há pouco eu ainda conheci um aqui em Porto Alegre, que foi aluno dele nessa época, apaixonado pelo veterinário. E daí, é ciência médica, amigo. Na Alemanha existe ciências médicas, nós aqui dividimos em compartimentos e estamos pagando caro isso. Não é? Então, uma história puxa a outra. Mas eu quero dizer que eu tenho uma admiração, eu tive a honra de fazer uma palestra sobre a tese do meu mestrado em medicina veterinária, meu mestrado em Paris, e eu mandava crônicas para o Correio do Povo de Porto Alegre toda semana. Foi aí que eu comecei a ficar conhecido como escritor, através das crônicas que eu mandava, e era sobre tudo que é tema, mas quem estava pagando as contas era o veterinário. E a Universidade de Santa Maria foi a única universidade que me convidou para fazer uma palestra, inclusive não só para veterinários, para aberta, e eu fiz aí, sobre a minha tese na França. Quer dizer, e a minha universidade não me chamou. Quem me chamou foi a Universidade de Santa Maria. Então, eu tenho e já tive várias atividades como escritor, em vários sentidos, aí, em diferentes momentos. Então, e sou um admirador dessa universidade. Gostaria de ter adicionado nela. Mas ainda dá tempo. Posso, como professor visitante, eu posso fazer uma oficina literária. Eu tenho maior honra. Alci, tu és um contador de história fantástico. E tu escreves romances históricos. E eu, quando leio teus livros, eu fico impressionada com a fidelidade com os fatos históricos, mas com o romance em si, com as falas dos personagens, com os pensamentos daqueles personagens históricos, o João Cândido, o Santos Dumont. Tu consegues realmente envolver o leitor através que a pessoa nem percebe, pelo menos eu me sinto assim, eu nem percebo que eu estou lendo um fato histórico, um livro histórico. Como é o teu processo de construção desse livro? Desde a pesquisa, qual é o teu processo? Bom, olha aqui, ó. Este está aqui a nova edição do Santos Dumont, Céus de Paris, tá? E ela saiu agora, há poucos dias. 150 anos do nascimento do pai da aviação. Tá? Foi muito bonito, porque a editora LPM me deu uma surpresa, eu sabe, e lançou esse livro no dia que eu ganhei o título de cidadão de Porto Alegre. O primeiro exemplar foi entregue para a biblioteca da Câmara de Vereadores lá. Bom, eu estou dando esse exemplo porque o Santos Dumont, eu quero mostrar a técnica que eu utilizei e que é a base dos meus livros de história. Primeiro, l'histoire, c'est la mémoire. Essa definição francesa, para mim, é a melhor de todas. A história é a memória. Quer dizer, uma pessoa sem memória não é mais gente. Então, uma cidade sem memória, um país sem memória, não é? Um planeta sem memória, uma universidade sem memória, não existe. Então, nós temos que procurar fazer essa pesquisa, tá? Para recuperar a memória. Então, quem foi Santos Dumont? Tá? Quando tu vais em qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade do Brasil tem uma rua Santos Dumont, uma praça Santos Dumont, uma coisa Santos Dumont tem sempre, bairro Santos Dumont, Alegrete, onde me criei, tem o bairro Santos Dumont. Tá. Então,
ninguém conhece a vida do Santos Dumont, porque nós não estudamos para valer. Nós só contamos 14 bis. E aí os americanos, cuja indústria aeronáutica foi feita em cima dos aviões do Santos Dumont, principalmente da Demoiselle, que seria um ultraleve de hoje, e andava a 1.000 metros de altura e 100 km por hora, você imagina? O Santos Dumont deixava todos os inventos dele livres, não cobrava nada, tá? Não patenteava, ele queria que o mundo voasse. Então, os americanos pegaram os planos dele e fizeram em St. Louis uma fábrica, a sua primeira fábrica de aviões. Isso é muito importante. No ano de 1912. Quem eles convidaram para acompanhar o presidente da República para abrir essa fábrica? Quem deveriam convidar? Os irmãos Wright. Ninguém sabia de irmão Wright. Eles convidaram o Santos Dumont. Tem fotos, tem documentos disso. Por quê? Porque até aquele momento ninguém acreditava em voo, porque oficialmente o único voo dos irmãos Wright foi 2 anos depois do 14 bis. Esse foi documentado. E era um estilingue. Tá? Aquilo, tirava, aquele voava e depois aonde pousava ficava. Era como se atirasse um estilingue. Era isso. Bom, então nem os americanos acreditavam. Tanto é que o Bush, 100 anos depois, quis fazer, juntou todos o mundo lá e o avião deles não voou. Só empurrando com aquilo e mesmo com aquilo podia falhar. Então, o que eu quero dizer? Santos Dumont foi o primeiro a voar em público em Paris, tudo documentado, até filmado. Imprensa toda. Ele sempre fez isso. Então, quando eu comecei a olhar a documentação, tem 2 livros escritos por ele, tá? Contando fatos da sua vida. E tem muitos livros contando a vida dele, um copiando o outro. Estou contando quando eu escrevi. Eu escrevi esse livro, o livro foi publicado em 98. Então, a partir de 93, 94, eu já estava trabalhando nisso. O que aconteceu em 94? Eu lancei na Feira do Livro. Olha, eu estou contando assim para vocês verem bem, senão o resto é tudo conversa fiada. Eu estava na Feira do Livro de Frankfurt, lançando um romance meu chamado Ana Sem Terra, que é sobre a reforma agrária e que eu pedi licença para a dona Mafalda Veríssimo para usar o nome de Ana Sem Terra por causa da Ana Terra. O Érico já era falecido. Então, a Alemanha que tomou a iniciativa, porque aqui nem se podia falar em reforma agrária, e o livro foi lançado na Feira de Frankfurt. E eu fui surpreendido, porque aqui nós ganhamos direitos autorais pingadinho e tal, e o editor me entregou um envelope com o dinheiro completo dos direitos autorais da primeira edição. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou para Paris estudar a vida do Santos Dumont nos jornais, porque ele deu mais de 300 entrevistas, principalmente o jornal Le Matin. E como eu tinha morado 3 anos em Paris e falo francês sem problema, e tenho amigos para me ajudar, eu gastei esse dinheiro pesquisando, indo, e depois eu fui outra vez, e depois os meus amigos me ajudaram. Então, tem cenas assim, quando ele voa com o balão, antes de 14 bis de avião, ele deu dirigibilidade aos balões. Os balões eram redondos e o vento levava para onde queria. E aí ele mudou o formato, forma de charuto, botou a barquinha embaixo e botou um motor a gasolina. E diziam, vai explodir. Eles não vai, porque o cano da descarga não precisa ser como no carro, o cano de descarga vai ser para baixo. Então, quando sair a fagulha,
tá? Essa fagulha, em vez de ir direto para o balão, ela vai ter que fazer uma volta e o balão já passou. Era genial, genial. Então, o que eu fiz de diferente? Eu fui procurar as informações com a imprensa da época, porque ele jamais fez qualquer teste com seus balões, depois avião, sem convocar a imprensa e dar entrevistas. Então, muitas vezes no livro, quando aparece um diálogo que acontece num bistrô, realmente eu tirei as perguntas e respostas da entrevista dele no jornal. Aí eu botei, por exemplo, uma coisa que raramente se vê. Qual foi a primeira mulher a voar sozinha num balão dirigível? Foi a namorada do Santos Dumont, a Ida de Acosta. Ele não era bobo nem nada, né? Ele não deixava ninguém pilotar os balões dele, nem nada, mas ele deixou. Ensinou ela. E fez ela descer com o balão num campo de polo, ali próximo do Bois de Boulogne, onde ia haver um jogo entre a Inglaterra e a França, e estava cheio de gente, e ele já tinha comunicado e tal, eu pensava que era ele que ia descer. Uma coisa maravilhosa, antes do jogo de polo, desce o Santos Dumont com o balão no meio do campo, dirigível, controlado. Só que quem estava dentro era a Ida de Acosta, mulher linda, né, com chapéu primaveril, né, desce. Está tudo no Le Matin. Eu fui lá, tirei e botei no meu livro. Quer dizer, então, a gente precisa, para cada situação... Agora, eu não vou botar a reportagem do Le Matin no meu livro, isso aí não é. Eu vou transformar aquela reportagem num fato vivido por eles, com gosto, com cheiro, com tudo que tem que ter, com os 5 sentidos, narrando para o leitor de hoje. O que o leitor de hoje está acostumado? Com imagens. Todo o tempo, é imagem na televisão, é imagem no computador, é imagem nesse cidadão aqui, é imagem em toda parte. Então, nós temos que criar imagens rapidamente na cabeça do leitor. E que o senhor faz brilhantemente. E olha, os ouvintes que não leram ainda algum livro do Alciste Elwich, vá lá e compre, porque vale a pena. Realmente, assim, é uma viagem pela história. A minha colega Aparecida falou que a leitura, né, é uma viagem. Como diria Jorge Luis Borges, uma viagem que se faz com o corpo quieto e a alma agitada. E conversar contigo, com o senhor, foi uma aula mesmo. E nós tínhamos aqui algumas outras questões, e uma delas que me é muito cara, que é o livro, né, João Cândido do Almirante Negro. Eu comprei esse livro e viajei para Lima, no Peru. E eu comecei a ler, cheguei no restaurante para jantar, comecei a ler, e aí me mandaram embora, porque estava fechando o restaurante. E eu tava na metade, aí fui para um outro restaurante e me mandaram embora, eu fui terminar de ler no hotel. E esse livro, realmente, entre vários livros seus, é um assim que, pela densidade, quando você falou no início, né, a justiça sempre esteve muito presente na tua vida, e essa história, né, do João Cândido, que é aqui do Rio Grandense, aqui de Rio Pardo, né? Rio Pardo. E conta... Ele é mesmo de Encruzilhada, que na época pertencia a Rio Exatamente. Pardo. Então, assim, só nos resta agradecer muito mesmo, e com as suas últimas palavras, é isso? Isso. A gente gostaria que o senhor deixasse assim uma mensagem aos nossos ouvintes. A mensagem que eu quero passar é a mensagem para aquelas pessoas que têm vontade de escrever. Eu tenho o exemplo aqui dentro da minha casa. Quando tomar essa decisão, como a minha mulher tomou, quer dizer, ela já com uma carreira feita, livros de psicanálise já importantes e tudo, ela resolveu começar comigo. E ela foi para lá, a aula ainda era presencial, ela foi para lá, sentar lá no meio dos meus alunos e fez todas as
as etapas, e todos eu tenho conto, crônica, romance, poesia, tudo. O que aconteceu? Hoje ela tem obra própria em literatura. Eu recomendo que vocês leiam, por exemplo, um livro dela que conta a vida do Freud de Viena, Paris. É o nome desse livro. Ela foi indicada com um livro anterior dela também para o prêmio importante de literatura. Bom, que eu estou dando um exemplo dentro de casa, porque não pode brincar com essa coisa. Quer dizer, se vai entrar numa oficina literária, não dizer, eu estou fazendo um cursinho ali. Não, é a coisa mais importante da minha vida, é isso. E aí, tendo talento, eu tenho certeza, não é só comigo, não é só eu que faço, não é? Eu tenho certeza que a pessoa vai triunfar e vai crescer. Não é? Agora, como nós falamos desde o início, o talento é indispensável, mas que vai valorizar o seu próprio processo criativo. É por aí. Alci, olha que conversa gostosa. Gostaria de ter mais algumas horas. Já era tua fã, agora sou mais ainda, porque realmente conversar contigo é muito prazeroso. Realmente tu és um contador de histórias. Eu só quero transmitir um abraço também a um ex-aluno meu da universidade, o Lucas Zamberlan. Esse foi meu aluno na primeira turma, há 21 anos. E está aí. E quando ele começou comigo, ele estava na universidade estudando. Vou contar, sempre tem uma historinha rápida. Ele estava estudando, acho que era ciências econômicas. E o pai dele é economista também, estava muito contente, já estava no primeiro ano, indo muito bem. Aí entrou na minha. Depois de 6 meses fazendo a oficina, ele cancelou, acho que teve que fazer vestibular de novo, entrou em letras e hoje é professor de letras aí na Universidade de Santa Maria. Tá? E o pai dele ficou desesperado. Ele mudou de curso. Se ele mudou, melhor para ele. Tá? Ele nasceu para triunfar e como ele triunfou. Quer dizer, então, existe isso também. Tá? Existe quando a pessoa está em tempo e ele podia fazer isso. Quer dizer, eu é que agradeço para vocês. Tá? Eu agradeço porque eu não sei quem me lê, viu, meu colega 2 vezes aí, o Marcelo? Eu não sei quem me lê. Essa tua história, eu tenho 2 grandes amigos lá em Lima. Tá? Eu vou contar para eles essa história. Teve um brasileiro aí que eu conheci agora, que foi corrido de 2 restaurantes, ficou lendo um livro meu, queria continuar lendo. Que coisa linda essas histórias. Quando eu digo para os meus alunos, não escrevam para ganhar prêmio, vocês escrevam para ganhar leitores. Se vier o prêmio, muito bem, recebe, acha ótimo, mas tem que escrever para o leitor. E a gente não sabe. Como é que eu vou saber que tu é meu leitor e que aconteceu isso contigo em Lima, que é uma cidade que eu acho maravilhosa? Quer dizer, então, é assim. E vocês me colocam aqui, me apresentam, me entregam o tesouro de vocês, que são os espectadores. Não é? Eu é que tenho que agradecer. Obrigado. Que coisa linda, que coisa boa isso. Então, agradecemos a participação do escritor Alci Cheuishi. O T-Move vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje em parceria com o professor Valdo Barcelos. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller.
Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando que não tem o tio nem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Que o seu dia seja leve e muito feliz.